Existem várias circunstâncias na vida das pessoas que definem de que lado elas estão. Eu gostaria que você se imaginasse com os olhos fechados agora e fazendo um deslocamento da sua casa ao seu trabalho, um deslocamento dentro da sua casa, na vizinhança, de alguma forma com os olhos totalmente fechados. Para algumas pessoas isso seria algo terrível, paralisador. Ela não conseguiria talvez dar simples passos adiante. Porque nós, seres humanos, temos essa dificuldade. Quando não temos o controle das circunstâncias, tendemos a nos paralisar. Mas diante desse mesmo desafio, algumas pessoas, dentro de muito pouco tempo, se adaptariam a essa nova realidade. Eu quero contar uma história sobre um homem, que ela está em Marcos, capítulo 10. Jesus entra em Jericó. E quando ele entra em Jericó, existe um homem que está sentado à beira do caminho, mendigando. Então, quando esse homem ouve, o versículo 47 do capítulo 10 diz que esse homem ouviu que era Jesus. Esse é o ponto-chave do que eu quero desenvolver aqui com você. Então esse homem ouviu que era Jesus. A partir desse momento, esse homem começa a gritar, a falar alto, a chamar a atenção de Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Era a frase que ele gritava. E assim como ele queria, ele chamou a atenção até que o mestre o chama. Pede para levá-lo à sua presença. O que eu quero ressaltar é que no tempo de crise, o grande problema não é parar de enxergar, mas é ir de tempo em tempo perdendo toda a sensibilidade, não só do sentido da visão, mas da audição. Ouvir em tempo de crise é fundamental para você obter uma solução do seu problema. O grande problema em uma crise não é deixar de enxergar ou não enxergar o próximo passo, onde você não tem a solução com os seus olhos e também perde a forma de contato através dos outros sentidos. Você para de ouvir e para de pedir ajuda. No meio de uma crise ou no meio de um caos, o que realmente vai fazer a diferença não é o que você está vendo, mas é o que você está ouvindo. Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de esperança. A minha pergunta é: o que você tem ouvido nos tempos de dificuldade? Nos tempos de luta, nos tempos de adversidade, o que você tem ouvido? Talvez você tenha parado nesse caos, nesse problema, enxergar com seus olhos a solução. Mas o que você está ouvindo? Ouvir pessoas certas em tempo de dificuldade faz toda a diferença. E aí eu acrescento, não é qualquer pessoa. Você precisa ouvir os seus conselheiros. As pessoas que foram eleitas por você. Primeiro, que se importam com a sua vida. Segundo, que fazem parte do seu destino. E terceiro, que já passaram pelo problema que você está passando e têm condições de te guiar, de te direcionar. Ou pelo menos que tenha vivência e experiência espiritual para lhe dar um conselho. Em todos os lugares, para todas as pessoas, nós nos deparamos com mensageiros do caos. Profetas que são verdadeiros bruxos, que estão com o espírito errado. Mas aquele homem, no meio daquele caos, usou a sua audição para ir ao encontro de uma boa notícia que resolveria o seu problema. A história na Bíblia diz que aquele homem foi impedido pelos religiosos, pela multidão, por pessoas que não acreditavam que ele poderia sair daquela circunstância. Mas ele insiste e ainda coloca mais vontade no seu pedido. Ele chama por Jesus de forma mais alta, até que Jesus o atende. Ele não entregou os pontos quando mandaram ele calar a boca. Ele não ficou magoadinho quando eles simplesmente disseram para ele ficar quieto. Ele foi em busca daquilo que ele sabia que poderia resolver o problema. Então Jesus disse: chamem ele. Jesus chama ele. Lançando de si a sua capa, ele levanta em uma velocidade muito assustadora. E foi ter com Jesus. Jesus faz uma pergunta. Apesar de conhecer a necessidade, saber o que aquele homem realmente precisava, Jesus queria ouvir dele sobre a sua necessidade. O que queres que eu te faça? Mestre,
que eu volte a enxergar. Isso me mostra que, no tempo de caos, ouvir a coisa certa, saber o que precisa, ter clareza. De fato, aquilo que você quer é o que vai fazer a diferença. É o que vai trazer a solução. É que vai realmente mudar a sua vida. Por isso, antes de se aproximar, clamar, ouvir, tenha de fato na sua mente o que você precisa. O que nós aprendemos aqui é que aquele homem escuta as pessoas certas no meio de sua crise. Ele ouve no meio da sua cegueira. No meio do problema, ele encontra fontes para abastecer a sua fé, a sua esperança e a sua confiança, que um dia voltaria a enxergar. A pergunta agora aqui é: quem você tem escutado no meio da sua crise? As pessoas que você está ouvindo estão dizendo onde Jesus está e o que ele está fazendo? Você tem ouvido uma boa nova que motiva o seu coração? Para finalizar, queridos, é muito importante no tempo de uma crise ter discernimento. Ainda que você não veja o próximo passo a ser dado, você precisa ouvir. Ouvir as pessoas certas, ouvir a palavra de Deus, ouvir conselheiros selecionados por você, pessoas que antes de um momento de crise você já pré-selecionou para ser conselheiro da sua vida, para opinar sobre passos, pessoas que ouvem a Deus, pessoas que têm comunhão com Deus e têm respaldo e autoridade para lhe aconselhar. Não ouça qualquer coisa. Não ouça qualquer pessoa. Um conselho errado pode te levar à maior crise da sua vida. Nós vemos na Bíblia um filho de Davi que ouviu um conselho errado. Se fez de doente, estuprou a sua irmã e a casa de Davi nunca mais foi a mesma. Tome cuidado com as pessoas que você ouve. No momento de crise, onde você não estiver enxergando a solução, tome cuidado com quem você abre o seu coração, empresta os seus ouvidos, porque nesse momento, uma palavra que pode paralisar o seu destino pode estar sendo lançada na sua vida, ou uma palavra que vai trazer despertamento, ânimo, que vai talvez te confrontar, que aos seus olhos inicialmente não parece ser boa, mas que vai mexer com você, apontando um destino, um futuro do qual você vai estar mais próximo daquilo que Deus sonhou para você. Não ouça qualquer pessoa. Opinião, muitas pessoas podem dar. Vemos no tempo de futebol, a Copa do Mundo, são milhares de treinadores. Mas quem de fato pode mudar um jogo? São os especialistas, pessoas que entendem, pessoas que já passaram pelo processo, pessoas que já entraram num campo de futebol, que conhecem sobre treinamento, tática, técnica, organização, distribuição dentro de um campo de futebol, pode dar a solução. Mas os milhares de espectadores que ficam opinando, tira esse, coloca esse, sem ter a menor experiência, eles talvez causariam mais caos em uma situação de adversidade. E da mesma forma na nossa vida, é a mesma coisa. Uma pessoa que não tem a vivência, a experiência, que não passou pelo processo que você está passando, que não tem a fé para ver a solução, talvez vai te apontar um tempo de crise no casamento, a porta de saída e não a porta do perdão. Por isso, tome cuidado, querido. Quem você está ouvindo no tempo de angústia, no tempo de caos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Fiquem na paz.